Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, Estatuto da Igualdade Racial, é o nosso assunto hoje, nesta segunda-feira, ao vivo, no Conversas Cruzadas na TV Com. A provocação é a seguinte, professor Paulino. Bom, então é o seguinte, muito interessante essa tese do senhor de que, na verdade, o vestibular não avalia o mérito, mas avalia o investimento. O que é o investimento? Aquele aluno que teve condições de estudar numa boa escola, de fazer um cursinho preparatório de vestibular, de fazer aulas privadas, de fazer curso no exterior, aquela história toda. Bom, e há pouco a gente estava comentando aqui o seguinte, então a questão é do investimento, a questão é econômica, mas nós temos brancos pobres também. Então, aí eu sou extensionista, eu gosto, adoro fazer extensão. E uma das práticas da extensão é fazer formação de professores. Então, eu já fiz formação de professores em qualquer canto. Jaraguá do Sul, São Bento, né, São Bento do Sul. Aí você chega lá para os professores, em São Paulo a gente chama de P1, que seria o professor de séries iniciais, para fazer formação sobre desigualdades raciais e é importante de lecionar a história da África. Eu chego para o professor e a professora diz assim, e eu pergunto, professora, como é que se penteia, uma professora de séries iniciais, assim, nos primeiros anos, como é que se penteia o cabelo de uma criança negra? Essa é a questão. Todo mundo sabe que nessa série, na tenra-idade, é contato. É. Ou seja, se você não sabe pentear o cabelo de uma menina, que crianças eram, né? As crianças, né, se desarrumam e tal. Sim, sim. Né, você está mandando uma mensagem para ela. Ela é diferente. Então, quando você sabe, você está dizendo, eu sou linda e minha professora me ama. Essa é a diferença. Os estímulos que você dá desde a mais tenra idade. Então, hoje as pesquisas mostram que desde a mais tenra idade, crianças, estão falando de crianças de 3 a 5, 6 anos, elas já sabem. No meu blogzinho lá tem uma experiência nos Estados Unidos muito legal. Eles pegam crianças de 4, 5 anos e colocam em frente de biblioteca de bonecas brancas e negras. E diz assim, essa boneca é feia? Qual dessa boneca é feia? Aí a criancinha negra diz, a negra, né? Aponta com dedos. Qual dessas bonecas é má? Qual é bonita? Qual é boa? Qual é parecida com você? Ela bate certinho. Uhum. Isso quer dizer que na mais tenra idade, as crianças já são vítimas do preconceito racial. Sim. E também, muitas vezes, da violência racial. Então, quer dizer, investimento, isso implica que essas crianças vêm com um déficit. Déficit de estímulo a estudar, ou seja, a ter expectativa em relação a elas. Perfeito. E por isso, só para concluir assim, e por isso que cotas é importante. É importante porque permite que pela primeira vez, como tem sido a coisa mais fantástica em Florianópolis, você vê parentes, pessoas próximas. Olha, eu entrei na universidade. E isso significa que a primeira vez na vida daquela família alguém entrou. E aí aqueles outros vão dizer, ué, se fulano entrou, eu também posso entrar. Sim, sim, autoestima e tal, né? Professora, e essa questão que a gente estava discutindo agora mesmo, no que refere à questão econômica? Essa provocação que eu fiz há pouco, né? Puxa vida, então nós temos brancos pobres que estão fora da política de cotas. Bom, quando a gente fala de política de cotas, é preciso pensar que essa é uma alternativa. Primeiro que a bandeira de luta que nós carregamos, o Movimento Negro Unificado, é a política de reparação. Né? Bandeira do Movimento Negro Unificado e a bandeira do Movimento Negro no Mundo, tirado na Conferência de Durban, em 2001, a política de reparação. Porque a política de reparação ela é muito mais ampla. Né? Ela não está restrita a um item dentro para que possa promover a igualdade da população negra no mundo, ela não se depara com um único item que seria cotas. A política, trabalhar com a questão de cotas, dizendo que os brancos, se nós temos brancos pobres na sociedade, temos em todas as sociedades. Agora, o que é preciso considerar é que a população negra exige reparação pela forma como ela foi tratada.
A população branca nesse país, com certeza, ela não foi criada uma escola para a população negra que tirou a população branca. Porque a população negra é inclusiva. Ela não exclui os desiguais. Sim. Quem exclui os desiguais é a população branca. É o pensamento eurocêntrico que exclui o participante branco. Então, criou-se uma escola nesse país, as primeiras escolas não incluíam negros. Portanto, a escola era para brancos. Os quilombos eram de negros, mas incluíam brancos, incluíam indígenas. E quando a gente fala que, então, a questão econômica está colocada nesse item, então não é só para negros, que então deveria ser para negros e brancos, mas nós estamos falando de um processo onde a população negra está atrás há 500 anos. Então, quando você tem uma diferença tão grande, você tem que criar medidas que equiparem a caminhada dessa população negra. Uma população, 2 meninos negros, e isso a gente observa muito, porque trabalhamos em comunidades periféricas de grande concentração de população negra em Florianópolis, quando os meninos negros saem com os meninos brancos das suas comunidades. E os meninos brancos, como já sabem da discussão e convivem com aquela realidade, eles mesmos admitem que o racismo ele é colocado para os jovens negros daquela comunidade, mesmo que eles também sejam brancos e morem naquela comunidade. A polícia, quando ataca, os deixa em pé, mas os negros ela joga na parede. Então, essa diferenciação é o que faz dizer, nós precisamos de políticas que façam com que a juventude negra chegue num patamar de competição com o jovem branco. Sim. Porque hoje ela não está. Sim. Hoje ela está à margem. Por que ela está à margem? Porque o processo de educação nesse país a colocou à margem, porque o processo da falsa abolição da escravatura os colocou à margem, e é preciso construir essa sociedade com uma outra ótica para que esse processo possa ser refeito. E cotas é uma das possibilidades que pode construir. A outra política, que é a macropolítica, é a política de reparações. Nessa hipocrisia que é a relação humana, de uma forma geral, né? Essa imposição moral, ela se dá, professor, no seu entendimento, nas relações humanas, enfim, no shopping, no trânsito, na festa e tal. Essa imposição moral, ela se dá pelo poder econômico? Também, né? O poder econômico é uma das formas de hierarquizar, né? A integração ou não. Né? Nós vivemos numa sociedade capitalista, claro, né? Claro. Então, há vários níveis. É claro que o indivíduo ser negro e rico, ele já tem uma inclusão muito mais facilitada, mas ainda assim é uma inclusão de um negro rico. Né? Ainda há uma orientação em termos da raça. Ele não vai deixar de ser negro? Não vai, exato.